saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Meus amados, vamos trazer aqui uma palavra muito rápida, porque já estamos em cima das 21 horas. 21 horas. Eu sei que amanhã é dia de serviço, né? Como também sabemos que num culto como este, é impossível se controlar o tempo, né? E eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Quero pedir desculpas por não ter comparecido à festa da igreja, porque estávamos com outros compromissos. Estávamos no Triângulo Mineiro. Cheguei essa madrugada por volta de 1h da manhã. E já tivemos na rádio trombetas pela manhã cedo. Estamos aqui um pouquinho ainda cansados, mas com muita alegria para estar aqui com o pastor Anésio, meu companheiro, meu amigo, meu irmão. Uma amizade de 55 anos. Desde 1970, quando aqui cheguei, já encontrei o Anésio, caminhoneiro, andando por as estradas desta vida, casado com a irmã Juraci, não é? E a semana passada completei 75 anos e o Anésio completou ontem 80. Como disse o pastor Dionísio, não é só 80 anos, não são 80 dias. E falando do pastor Dionísio, através dele eu quero cumprimentar a todos os obreiros, já que ele é o nosso primeiro vice da nossa convenção estadual. Então agora, hoje aqui, ele está representando a convenção, a mesa diretora, dando apoio ao pastor Anésio. E olhe bem, queridos, para que os senhores tenham uma ideia, como entender 80 anos? Lembra do que disse Moisés? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. E eu gosto muito da versão NVT para este momento, que diz: ensina-nos, ajuda-nos, ó Senhor, entender a brevidade do nosso tempo. Isso é muito interessante. 80 anos, irmãos, representam simplesmente 960 meses. Deus deu ao pastor Anésio até o dia de ontem 960 meses. 3.440 semanas Anésio já viveu. 3.440 semanas. E 29.220 dias. Contando com hoje mais um. 29.221 dias. E nisso está incluso os anos bissextos, viu? Está incluso. 960 meses, 3.440 semanas, 29.221 dias, incluindo os anos bissextos, os dias dos anos bissextos. Então, isto define 80 anos. 80 anos. Agradeça a Deus pela dádiva do dia. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus. Aleluia. Aleluia. Neste ano de 2025, hoje 25 de outubro, 28 de outubro, já se passaram 301 dias. Faltam 64 para terminar o ano. Você agradeceu a Deus porque amanheceu vivo hoje? Irmãos, temos que valorizar a nossa vida. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Agradeça a Deus. Paulo disse: em tudo dai, em tudo dai. E você tem dado esta graça?
Olha, só em você fazer assim, ó, agradeça a Deus. Vocês estão me vendo aqui? Agradeça a Deus porque você está me vendo. Eu não estou te vendo, mas eu agradeço a Deus também. Ó, estou ouvindo, estou falando, ó, gesticulando. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Imagine que tem muita gente querendo enxergar como você não está enxergando, e você está agradecendo a Deus porque você está vendo. Você está agradecendo a Deus porque está ouvindo. Quanta gente não pode ouvir? Ainda ontem eu estava conversando com um moço lá em Uberlândia. Tive que falar com ele muito alto, porque ele está assim bem surdo sim. E ele dizia: pastor, quantas vezes eu estou numa reunião, estou vendo, mas não estou ouvindo, e fico sem entender muita coisa. Vocês estão vendo, irmãos? Você já imaginou você andando enquanto alguém na cadeira de roda não anda como você? Você está se gesticulando, e quanta gente deitado como tetraplégico numa cama e não pode se movimentar. Agradeça a Deus. Vou falar uma coisa muito forte aqui e simples, viu? Agradeça a Deus. Preste atenção, é forte o que eu vou dizer. É forte porque é um tanto quanto constrangedor, quando não era para ser. Agradeça a Deus quando você vai ao banheiro. Viu quanta gente fazendo hemodiálise, os rins paralisados, outros estão com aquelas bolsas de colostomia, se não me falha a memória o nome, hein? E você vai naturalmente ao banheiro e diga: Senhor, graças a Deus. Hein? Temos motivos para agradecer a Deus ou não? E é por isso que nesta noite estamos aqui agradecendo a Deus pela vida do pastor Anésio. A nossa festa não é com cachaça, não é com bebidas, não é nada. A nossa festa aqui é dar glórias ao Senhor nosso Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, está escrito: e eu vos darei pastores segundo o meu coração, com sabedoria e com entendimento. Deus tem dado a vocês o pastor Anésio. Durante muitos e muitos anos, aqui ele está pastoreando esta que, conforme já disse o pastor Wallace, um dia foi congregação do Aribiri e hoje é uma igreja emancipada. Passei por aqui há muitos anos atrás ao lado do irmão Clemente, saudosa memória, dirigindo esta congregação, quando estava lá em cima, lá para cima do Bar Azul. E depois veio o Anésio, congregava com a gente. Isso em 70, irmãos. Vocês precisam ver como que era isso por aqui. Eu com 19 anos de idade, como me lembro, né? E ali fazíamos esse trabalho lá em cima. E depois pastor Anésio assumiu e está até hoje. E essa igreja prosperou, cresceu, sabe? Por quê, irmãos? É um trabalho feito com lágrimas, com orações, com jejuns. Homens de Deus que têm dado a sua vida pela obra do Senhor nosso Deus. É história que precisa ser contada e valorizada. Temos que honrar, prestigiar estes homens que deram sequência, porque os que hoje chegam já pegam o bonde andando, o prato feito. Mas esses homens cavaram o poço, aleluia. Homens como Valdomiro Martins Ferreira, pastor Edmundo Alves de Oliveira, que prepararam uma área, um terreno, construíram. E quantas vezes
são relegados ao esquecimento. Lembremos-nos dos homens de Deus. Se não fosse Gunnar Wingre, Daniel Berg, onde estaríamos? Homens que vieram lá do hemisfério norte, enfrentando toda sorte e série de dificuldades. Mas aqueles dois homens hoje viraram em mais de 30 milhões de membros desta igreja, ou pelo menos em torno disto. A Assembleia de Deus hoje tem cerca de 90 milhões de pessoas ao redor do mundo. É a maior denominação evangélica do mundo. Mas olha para os queridos irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, que desbravadamente entraram nesse país a partir dos anos 1850. Olha, gente, foi muita lágrima, foi muito sacrifício. Primeiro eles, congregacionais, com os quais me relacionei muito bem no Rio de Janeiro, batistas, presbiterianos, e a partir de 1910, chega dois homens que instalam ali em Belém do Pará uma igreja chamada Fé Apostólica, de 1911 até 1918, para quem não sabe. De 1911 até 1918, a nossa Assembleia de Deus tinha o nome de Fé Apostólica. A partir de 1918, ela recebe o nome de Assembleia de Deus, que está até os dias atuais. E ali o trabalho se espalhou por todo o norte, se estendeu para o nordeste, chegou ao sudeste, foi ao sul, foi para o centro-oeste. E em regra geral, em quase todo o país, onde tem uma cidade, tem uma Assembleia de Deus. Sem falar que a maioria de nossos pastores sem nenhum preparo teológico. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começou a usar tanto esses homens, tanto, que na medida que os homens saíam, as almas iam convertendo, e aceitando. E o Daniel Berg e Gunnar Wingre, só os dois tinham preparo teológico, principalmente o Gunnar. Como e agora? Não tinha condição de montar seminário, então, não tem ninguém? Vai tu mesmo. E ali vai aqueles pastores falando pro que, pro riba, pro bode, cheio do Espírito Santo, pregando e as almas se convertendo. Aleluia! E eles batizavam, e Jesus salvava, e eles batizavam. Quer dizer, ficou aquela briga gostosa, Jesus salvando mais do que pastor batizando. E tinha que dar assistência àquele povo. E é por isto que os nossos missionários colocavam homens simples para cuidar do trabalho. Mas aqueles homens simples estavam e eram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Você lendo os relatórios de Gunnar, de Daniel, era lindo ele dizer: olha, tivemos ontem em tal lugar, e Jesus salvou tantas almas e batizou tantos com o Espírito Santo. Era um fogo aceso, era uma coisa fantástica, extraordinária. A igreja cresceu sobre os ombros destes anônimos pregadores. Viu? Não pense que foi com o advento da televisão, do rádio, que a igreja cresceu. Ajudou, contribuiu, mas o grosso do crescimento foi em cima de ombros anônimos. Que, aliás, irmãos, a igreja é um milagre. É um milagre. E vou provar a vocês por quê. Aleluia. A igreja começou. Quem é o fundador dela? Quem é o fundador da igreja? Mas Jesus, quando veio para fundar a igreja, olha só, lembra que ele disse: Pedro, sobre a pedra da tua declaração edificarei a minha igreja. Mas Jesus, olha só agora, Filipe chega para Natanael: vem, achamos o Messias. De onde ele é? De Nazaré.
porventura vem o quê? Alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré nunca teve profeta, nunca teve nada. Vem e vê. Jesus já começa debaixo de descrédito. Certo ou não? Aí Jesus agora, sem nenhum crédito, chama 12 homens, que o mais sabidinho deles era Mateus, que era escrivão, era colhedor de impostos, né? Os outros tudo pescadores da Galileia, quer dizer, homens sem cultura, homens rudes. Lembra do dia de Pentecostes? Eles falam de língua estranha, e alguém, porventura, que negócio, não estou entendendo, esses homens são galileus. Ou seja, um bando de analfabetos, era uma região pobre culturalmente. Atos capítulo 4, versículo 13. Lê lá para você ver o que está lá. Quando Pedro ali no Sinédrio faz a sua pregação, e no versículo 12 ele fala: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ele na prédica ousada e ungida, olha o que os sacerdotes disseram. Quando eles perceberam que aqueles homens eram homens sem letras, se admiraram. Está vendo quem eram os nossos fundadores? Em seguida ele disse assim, ó, mas logo eles entenderam que eles andaram com Jesus. É só andar com Jesus e a coisa muda. Então veja, a igreja começou por um homem de Nazaré sem expressão, foi comandada por 12 varões sem condições, não tinha ali nenhum doutor, dentro do farisaísmo, os escribas, os saduceus, hein? E a obra cresceu. Hoje sim, temos eruditos, graças a Deus, sábios teólogos, graças a Deus, porque a igreja cresceu, mas saiba, Deus não depende disto. A igreja cresce debaixo da unção do Espírito Santo. Eita glória, a igreja continuará crescendo, e Deus vai continuar dando pastores, segundo o coração dele, e é ele quem enche os pastores de sabedoria, de entendimento. Aí Deus tira lá de detrás do volante um caminhoneiro que só sabia arrastar boi, cortando as estradas brasileiras, de norte a sul, a estrada Belém-Brasília, hein? E Deus disse, vem cá, quero você na minha obra. Aí me faz lembrar de um profeta de nome Amós, que um dia ele levanta e bate no peito e diz, olha, eu não sou profeta, nunca fui, não sou filho de profeta, nunca fui, mas tem uma coisa, Deus me chamou para profetizar para Israel. Amós capítulo 7, versículo 14, leia lá. Eita glória! Aí vem Paulo e diz assim, olha, Deus é interessante, ele pega as coisas vis para confundir as que são, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Eita majestade eterna! Porque a palavra da cruz, ela é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Eu sou uma dessas aberrações. Com 13 anos, perdi a minha visão. Completei agora no dia 21, 75. E no dia 19, 2 dias antes, 62 anos sem enxergar.
tudo para dar errado. Deus resolveu fazer tudo dar certo na minha vida. Aleluia. Foi uma polêmica muito grande no ato da minha consagração lá no Rio. E como Deus operou naquele dia. Aleluia. Na hora que eu fui examinado, alguém levantou, um pastor lá, disse: meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. Será que isso vai dar certo? Pastor Horácio levantou e disse: já deu. Perguntou para ele: você pastoreia quantas congregações? Ele disse: nenhuma. Ele falou: esse aqui pastoreia 15. Aleluia. Quando eu fui separado, eu estava pastoreando Marataízes com 15 congregações, já há 5 anos, batizando ali cerca de 150 crentes a cada 3 meses, dando ceia para tanta gente, rodando de moto 500 quilômetros por mês em garupa de moto para levar a Santa Ceia. Nunca me impediu a minha limitação física, rodando por aí afora com o pastor Anésio, com o pastor Edmundo, rodando esse Brasil. Agora mesmo lá no Triângulo, onde voltei depois de 50 anos, encontrei pessoas que aceitaram Jesus comigo naquela época, o pastor Edmundo, em cruzadas evangelísticas. Eu me lembro de uma que estávamos fazendo em Tupaciguara, quando ali para mais de 30 pessoas se decidiram naquela noite, e na hora do convite, na praça pública, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E de repente uma senhora que trouxe uma moça para aceitar Jesus, as duas começaram a falar em línguas. Aí alguém me perguntou depois: irmão Mário, me explica isso. Eu falei: o quê? Essa senhora que trouxe essa moça, ela tem 30 anos de crente. Essa moça está aceitando agora. A moça está falando em língua e ela também. Como é que o senhor me explica? Eu falei: não entendo nada também. Pergunte ao batizador. Por que ele está batizando uma que aceitou agora e está batizando outra que aceitou há 30 anos? Sabe por quê? Eu falei: eu só estou aqui para pregar. Eu não sabia nem que Jesus ia batizar. E ele resolveu salvar e resolveu batizar. E agora? A obra é dele. Aleluia. Irmão, eu vou parar por aqui, porque é tanta coisa boa para contar que eu ficaria o resto da noite. As minhas experiências pessoais. Glória a Deus. Como Deus me chamou, como conseguimos mergulhar nas profundezas das coisas de Deus. A irmã Diná, bacharel em teologia, minha companheira de 50 anos, faremos o ano que vem. Como nos ajudou, sabe? Uma história linda. Quando eu cheguei em Marataízes, tinha cerca de 100 crentes. Depois de 12 anos, deixei lá 1.100 crentes. Quem fez isso? Sabe, queridos, Deus usa dos remidos o menor. Hoje, com o advento da internet, até o pastor Dionísio estava falando das partes negativas e positivas. Hoje eu tenho um celular comigo, que só no meu celular eu tenho 14 traduções de Bíblia. E quando vou ministrar antes, eu verifico as 14 traduções. Por meio dele pesquiso na internet, futuco para lá. Aí eu pego: ou você me quebra, ou eu te quebro, mas eu vou aprender. Sabe? E ali eu mergulho nas minhas pesquisas, enfim. Porque, irmãos, temos que persistir em ler, entender. Quem lê sabe mais. Não se limite, viu? Vamos ler Bíblia, vamos estudar Bíblia, gente. Vamos comer Bíblia. Principalmente nessa época de tantas heresias. Olha o que Pedro mandou nos dizer na sua segunda epístola, capítulo 2, de 1 a 3. Parece que Pedro está vivo, mandando essa mensagem pela
pela internet lá de Jerusalém, de tão atual que ela é, dos falsos mestres disseminando heresias em nosso meio de maneira dissimulada, fazendo muitos para blasfemar o caminho do evangelho, e o que é pior, muitos seguindo essa gente. E ele disse: por amor ao dinheiro farão comércio de vós, negócio de vós. Olha que mensagem atual, irmãos. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, e Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, são elas que falam da vida eterna. João 5,39. E ele disse mais: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Tem coisas que só Deus faz. E ele disse: há coisas que eu faço que não sabeis agora, saberás depois, entenderás depois. João 13:7. Então, amnésio é um desses milagres. E eu louvo a Deus pela vida deste homem. Sabe, eu acompanho Anésio há 55 anos e ele me acompanha. E Deus conhece o coração dele, o amor que ele tem por essa obra. Quanta gente jovem não tem essa disposição. Ele sai daqui no seu Sedex, se manda lá para o lado de Amargosa, se manda lá para o lado de... olha o nome do lugar, Amargosa, Uruçuca, 800 quilômetros, 1.200 quilômetros, roda 15 horas rodando, irmão, com 80 anos. E a turma aí de braços cruzados, para o quê? Atrás de 3 almas, 4 almas, 5 almas. Não é atrás de multidão, não. E tem gente por aí que quando é chamado, você vai para uma igreja, vai me pagar quanto? Quanto que eu vou ganhar? Hein? Eu cheguei lá em Uberlândia, alguém me perguntou: irmão Mário, como é que está essa história hoje, hein? Como é que era a sua vida há 40 anos atrás? Porque os pregadores hoje é só de avião, melhores hotéis. Falei: meu irmão, a gente andava até em lombo de cobra se tivesse. Carro, ônibus, né? Um dia eu fui fazer uma campanha evangelística lá no Itajaí, eu e o pastor Braga, lá de Uberlândia. Saí daqui de onde, fui para São Paulo, e ele já tinha vindo de Uberlândia, em São Paulo, encontrou comigo lá na Praça da Sé. Sabe qual era o carro que ele estava? Uma Kombi e um Fusquinha. Levou a caravana, aí aquela glória lá em Itajaí. Uma semana de festa com muita gente que aceitou Jesus, muita gente batizada com o Espírito Santo. Arthur Montanha, grande pregador ali. E na hora de vir embora, eu tive que pegar um ônibus de Itajaí para o Rio. Foram 18 horas, Rio Cachoeiro mais 6. Na alegria. Sabe, queridos, como Paulo andava e os seus companheiros. Imaginem com o navio de Daniel Berg. Hoje em dia, irmãos, quanta gente, se chover no domingo, não vou para a igreja. Se tiver quente, eu não vou para a igreja. Me deu dor de barriga, eu não vou para a igreja. Hein? Precisamos contar mais essas coisas aqui. Vamos ter mais amor à obra do Senhor nosso Deus. Então, amem ao vosso pastor. Estejam com ele ombro a ombro, lado a lado, porque ele se desgastou por vocês e para vocês, e com todo prazer, tenho certeza, porque eu conheço bem de perto, assim como ele vos ama, vocês também o amem, e Deus vos honrará. Obedecei aos vossos pastores, porque ele dará conta de vossas almas diante de Deus. Hebreus 13, né? São estas as minhas palavras. Desculpe o tempo ultrapassado, né? Mas que Deus abençoe ao pastor Anésio. Mais e mais, porque abençoado ele já tem sido. Que Deus fortaleça a sua saúde. Que Deus fortaleça mais e mais a sua fé. E a igreja se lembre, irmãos,
O pastor é um ser humano como cada um de vocês. Tem carne, tem ossos, tem nervos. Principalmente agora aos 80. Moisés disse uma coisa interessante para terminar. Os anos de um homem é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Eu e Anésio já estamos nessa fase do lucro. Passou dos 80, é o quê? Cansaço, enfado, é dor daqui, é dor dali, né? É a hora da junta, né? Mas não é juntar tudo e jogar fora, não. Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, até que Ele chame. Tudo passa rapidamente e nós, tá vendo? Nós voamos. Nós vamos voar uma hora dessa. Eu vou voar, Anésio vai voar, e vocês vão voar também. Salmo 90, verso 10. Agora tem um detalhe. No mundo nós temos muitos aeroportos, é ou não é? Ainda ontem saí lá de Uberlândia, parei lá em Guarulhos, aquela coisa tremenda de noite, houve engarrafamento aéreo, todo mundo dentro do avião, 40 minutos esperando subir para receber autorização, aquela imensa fila de aviões, tudo na pista para subir. Imagine um engarrafamento, aeroporto para todo canto. Só tem um detalhe, do outro lado da vida, olha para mim, quanto tem aqui? Só tem 2 aeroportos lá. Um está no paraíso e o outro está no Hades. E todo mundo é obrigado a entrar no avião e subir. Ninguém vai escapar. Agora resta saber, do outro lado, aonde é que o avião vai pousar? Se você está com Jesus, é paraíso. Se está sem Jesus, meu Deus, é Hades. Lembra da história do rico e Lázaro? Jesus disse assim: olha, o rico morreu e foi sepultado, olha em seguida, e achou-se no Hades. Misericórdia. É rápido o voo, é rápido. Não vá para o Hades não, não vá não, aceite Jesus. Não vá para o Hades não, permaneça com Jesus. Sabe por quê? Disse Jesus para alguém que vocês vão saber quem é: hoje mesmo estarás comigo hoje mesmo estarás comigo E quem era? Era um homem bonzinho, mas disse que ele era bom ladrão. Que bom ladrão? Você já viu ladrão bom, gente? O que aconteceu é que ele se arrependeu na hora, foi salvo pelo gongo. Jesus quer te salvar até na hora da morte, mas não deixe isso acontecer. Aceite agora, aceite agora, aceite agora, e ouça dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E você que é crente, permaneça firme e ouça dele, estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.